Existe uma nova apuração e uma nova informação a respeito da convocação ou não convocação do Neymar para a seleção brasileira. Quem acompanhou aos dois vídeos que eu soltei ontem aqui no canal, viu que eu tinha trazido informações do Marcel Rizzo do Estadão, que tem acertado várias informações sobre seleção brasileira, e eu tinha trazido também uma informação do Thiago Asmar, da Jovem Pan, que também tem acertado várias informações sobre seleção brasileira. O próprio Thiago Asmar ontem tinha soltado já uma nova informação, uma nova apuração a respeito da situação do Neymar, dizendo que uma outra fonte da CBF havia falado com ele e dito que realmente, há uns 10 dias atrás, era extremamente improvável que o Ancelotti convocasse o Neymar para a Copa do Mundo, mas que o cenário agora tinha dado uma mudada e que o Ancelotti estava mais perto de ceder e levar o jogador do Santos. Complementando essa informação, temos agora a apuração do Vampeta, que também trabalha na Jovem Pan. O Vampeta divulgou que o nome de Neymar, sim, estará entre os 26 convocados da próxima segunda-feira. E antes que tentem descredibilizar o Vampeta pelo fato de ele ser um cara bem-humorado, de contar muitas histórias, de ser um cara da resenha, saibam que o Vampeta costuma ser muito assertivo nas informações que ele passa. Ele, além de fazer ótimas análises, por muitas vezes, quando traz informações, traz exclusivas, ele costuma acertar. Tem sempre uma base dentro daquilo que ele está divulgando. Então, alguns dizem que o Neymar não estará na lista final e agora o Vampeta traz a informação de que sim, ele estará. Isso só aumenta a nossa expectativa, a nossa atenção, porque cada um fala uma coisa e todo esse mistério, toda essa expectativa só será resolvida mesmo na segunda-feira. Na segunda-feira eu prevejo um caos. Se o Neymar for convocado, aqueles que não querem o Neymar na seleção e na Copa, vão quebrar tudo, isso obviamente metaforicamente falando, né? Vão fazer um caos nas redes sociais. Agora, se o Neymar não for convocado, aqueles que querem o Neymar na seleção e na Copa também vão causar demais nos portais, nas notícias, e realmente a gente vê uma grande divisão. A gente vê extremos quando o assunto é Neymar. Queria novamente saber a sua opinião. Para você, o Ancelotti tem ou não que levar o Neymar? Acha que ele pode ajudar a gente na Copa do Mundo? Eu já falei para vocês em outros vídeos que, na minha opinião, ele seria útil, ajudaria muito sim. E você, o que você pensa? Eu sou o Vini Weiner e essa aqui foi apenas a primeira notícia da edição dessa quinta-feira, dia 14 de maio, do Boletim Weiner. Metas para Mourinho no Real. Ontem, o jornalista Fabrício Romano divulgou a informação de que o Real Madrid está em estágio avançadíssimo para contratar José Mourinho, treinador português que está trabalhando no Benfica. Ele sempre foi o nome favorito do Florentino Pérez para assumir o comando da equipe para a próxima temporada. Foi sempre o único objetivo. E agora o Florentino está caminhando mesmo para o estágio final para poder concluir a contratação do Special One, que já teve uma passagem pelo Real Madrid, entre os anos de 2010 e 2013. Mourinho trabalhou com jogadores como Cristiano Ronaldo, como Kaká, Mesut Ozil, Ángel Di Maria, e foi sendo treinado pelo Mourinho que o Real Madrid venceu uma La Liga em cima do Barcelona do Pep Guardiola. Uma missão para poucos. Agora então ele voltará ao clube para essa próxima temporada, deixará o Benfica para voltar ao Real Madrid, e a informação do portal The Touchline é de que o Real Madrid já deixou bem claro para o Mourinho o que eles querem em termos de objetivos. O Real Madrid espera que o Mourinho possa vencer a La Liga, querem que ele seja campeão espanhol, superando o Barcelona. Na Liga dos Campeões, eles querem uma boa campanha, com o Mourinho guiando o Real Madrid pelo menos até as semifinais. Lembrando que o Mourinho é bicampeão da Champions League, venceu uma com o Porto e uma com a Inter de Milão. E por fim, o Florentino quer que o Mourinho resolva os egos e as disputas que existem hoje dentro do vestiário do Real Madrid. A pergunta que fica é se o Mourinho será capaz de concluir todos esses objetivos. Afinal, o Mourinho dos últimos anos é um Mourinho que não tem brigado por grandes coisas, não tem assumido times tão protagonistas quanto o Real Madrid. Então é até uma dúvida, uma curiosidade. Nós vemos como que ele vai se portar voltando a um time do topo depois de tantos anos. Florentino fala sobre Mbappé. Kylian Mbappé tem sido extremamente criticado nas últimas semanas no Real Madrid, e isso por vários motivos.
Muitos alegam que desde que ele começou a namorar, ele não está mais tão focado no Real Madrid. Ele tem sofrido com algumas lesões nessa reta final de temporada e muitos acreditam que o time começou a desandar depois que ele foi contratado. Afinal, o número de gols do Mbappé está altíssimo, mas o rendimento coletivo do time despencou. Tanto que desde que ele foi contratado do Paris Saint-Germain, o Real Madrid não conquistou mais nada. E aí agora vem o presidente Florentino Pérez para falar um pouquinho sobre esse momento em que o Mbappé está sendo criticado. E fizeram até uma petição lá na Espanha para que ele fosse embora do clube. Petição que já conta com mais de 50 milhões de assinaturas. Em participação no programa El Chiringuito, o Florentino deu a sua opinião sobre o seu atacante francês, dizendo o seguinte: Kylian Mbappé é nosso melhor jogador. Ele ganhou a chuteira de ouro, então não lhe faltam gols. Existem apenas coisas que temos que melhorar, mas não vou entrar nesse assunto. Então ele deixou no ar o que precisa ser melhorado, mas afirmou que o Mbappé é o melhor jogador do time hoje. Ou seja, para ele hoje o Mbappé está à frente do Vinícius Júnior. Eu vejo muita gente pedindo que o Real Madrid libere o Mbappé, que venda o Mbappé, para que o time volte a ser forte coletivamente, mas eu duvido que o Florentino Pérez vai se desfazer do Mbappé. É um jogador no qual ele fez e está fazendo um grande investimento em salários, em luvas, em bônus. E é um cara que entrega muito em gols. O Florentino gosta de ter bons jogadores, ter jogadores que são estrelas, protagonistas. Então eu acredito que ele ainda vai apostar no Mbappé para que o Mbappé possa ser campeão de coisas importantes no Real. Não vai colocá-lo de lado, não. Valverde em alta no mercado. Quem tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal tem percebido que quase todo dia eu tô falando sobre o Federico Valverde, meu campista uruguaio do Real Madrid, que é um dos capitães do time atualmente. O Valverde é um cara que ele está muito em alta no mercado. Não é uma novidade, todo mundo sabe da qualidade do Valverde, do potencial que ele tem. É um bom meio-campista, finaliza muito bem de fora da área, tem poder de marcação, é um cara que já foi várias vezes campeão no Real e numa necessidade vai bem também jogando como lateral direito. Então ele recentemente esteve na mira do Bayern de Munique e agora o jornal espanhol AS divulgou que tem mais dois interessados nele. Um é o PSG, que já tinha sido divulgado também pelo programa El Chiringuito. Só que agora tem um outro time também de olho no Valverde, e esse time é o Manchester City do Pep Guardiola. O PSG e o City vão despontando com força para buscar a contratação do Valverde para a próxima temporada. Esses mesmos dois times já tinham tentado contratar o Valverde no ano passado, mas o Valverde estava muito bem consolidado, o Real Madrid o via como uma peça-chave, então não quis nem abrir negociações. Agora, o que o PSG e o City estão de olho? Na situação do Valverde no Real, especialmente após a briga que ele teve com o Tchouaméni. Então são dois times que estão dispostos a fazer propostas por ele, caso o Real decida colocá-lo no mercado. O que no momento não parece que vai acontecer, tá? O próprio Florentino disse que após o conflito que aconteceu entre Valverde e Tchouaméni, no dia seguinte os dois já estavam amigos de novo, tomando café, e o problema foi quem tinha vazado a informação. Então o Real conta com o Valverde e o próprio jornal espanhol AS divulga a informação de que o Valverde não pensa nesse momento em sair do Real Madrid. Ele tem 27 anos e está sob contrato até 2029. Tem 9 gols e 3 assistências nessa temporada. Um senhor jogador. No PSG, já falei pra vocês, ele arrebentaria jogando com o Vitinha e com o João Neves. E no City, poxa, ele seria uma máquina. Uma máquina mesmo no City, podendo jogar de repente ao lado do Rodri. Valverde é um excelente jogador. Real Madrid vai fazer muito bem se conseguir mantê-lo. Você chegou até aqui no vídeo e ainda não deixou o seu like? Poxa, deixa o seu like, ele apoia muito o meu trabalho. E te convido também a se inscrever no canal para não perder as próximas novidades e porque estamos rumo a 1,5 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela companhia de sempre. Lewandowski fora do Barcelona. Um ciclo vai chegando ao fim no Barcelona. O atacante polonês Robert Lewandowski deverá se despedir do clube ao final dessa temporada. O Lewandowski tem contrato só até agora, o mês de junho, e nos últimos meses, nas últimas semanas, o Barça e o centroavante vinham tendo conversas a respeito de uma renovação. Tanto que o Barça achava que conseguiria renovar com o Leva até 2027. Mas no fim eles não chegaram a um acordo, porque o Barça queria renovar com o Lewandowski, com ele reduzindo o seu salário. E nessas condições ele não topou fechar negócio.
Então ele ficará livre no mercado, saindo do clube ao final da temporada, e já tem um clube muito interessado na sua contratação. O jornalista polonês Jari Kolinski divulgou a informação de que o Al Hilal da Arábia Saudita está muito interessado no Lewandowski e estão dispostos a oferecer para ele 90 milhões de euros em salários por temporada. O que muitos podem estar se questionando é, Vini, mas hoje o Al Hilal já não tem o Benzema? Pois é. Eles podem ter como dupla de ataque Benzema e Lewandowski. As conversas estão em andamento, mas pensando no caso do Lewandowski, que é um jogador de 37 anos e que já está em queda fisicamente falando, tem sofrido com várias lesões ao longo da temporada, esse negócio para ele receber 90 milhões de euros por temporada pode ser o último grande negócio da vida dele. Ele assinar ali um contratinho de 2 anos, vai muito, muito bem. City encosta no Arsenal. A corrida pelo título da Premier League ganha mais emoção a cada rodada que passa. Agora, com 2 rodadas para o fim do campeonato, o Manchester City de novo está na cola do Arsenal. Nesse momento o Arsenal é o líder com 79 pontos e o City agora tem 77. Isso porque ontem o time do Pep Guardiola venceu o Crystal Palace sem dificuldades pelo placar de 3-0. Marcaram pelo City Semenyo, Marmouche e o brasileiro Savinho. Qual é a situação agora? O Arsenal segue dependendo apenas de si mesmo para ser campeão. O City precisa contar com algum tropeço dos Gunners. Nas próximas 2 rodadas, o City enfrentará o Bournemouth fora de casa e o Aston Villa em casa. 2 times que estão no G6, fazem boas campanhas nessa temporada do campeonato inglês. Já o Arsenal, pelo menos em teoria, tem uma vida mais fácil nesses próximos 2 jogos. Eles enfrentam o Burnley em casa, que é um time que já está rebaixado, e enfrentam na última rodada o Crystal Palace fora, que é um time que está na parte de baixo da tabela, mas não briga por mais nada. Não luta contra o rebaixamento, não vai tentar se classificar para nada, apenas vai cumprir tabela. Nesse cenário, fica o questionamento, queria saber de vocês. Vocês acham que o Arsenal finalmente voltará a ser campeão ou vai de novo pipocar? Resultados da Copa do Brasil. Ontem tivemos algumas partidas válidas pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Vamos aos resultados? Lembrando que hoje nós teremos o complemento dessa 5ª fase e depois vamos para as 8avas de final. O Vasco recebeu o Paysandu e eles empataram em 2-2. O time carioca acabou avançando para a próxima fase pelo agregado com 4-2. No sul do Brasil, o Juventude virou para cima do São Paulo. O Juventude venceu o Tricolor por 3-1 e com 3-2 no agregado acabou eliminando a equipe de Roger Machado. Quem foi buscar sua classificação fora de casa foi o Santos, que venceu o Coritiba no Couto Pereira por 2-0, ficando com 2-0 no agregado, já que a ida havia sido 0-0. Em um confronto que parece que acontece toda semana, o Mirassol venceu o Bragantino de novo. Após o 1-0 na partida de ida, agora o Mirassol derrotou o Massa Bruta por 2-1. Em jogo emocionante, o Ceará fez 2-1 no Atlético Mineiro. O Ceará fez 2-0 ainda no primeiro tempo, estava se classificando e no finalzinho o Galo foi buscar esse gol que acabou empatando tudo no agregado, deixando em 3-3 e levando a decisão da vaga para as penalidades. Nos pênaltis, o Atlético acabou vencendo por 4-2, com o goleiro Everson brilhando de novo. Tivemos ainda o Remo fazendo 2-1 no Bahia, ganhando do Bahia de novo e consolidando 5-2 no agregado. E fechando, apenas cumprindo tabela, o Palmeiras goleou o Jacuipense de novo, agora por 4-1 fora de casa, totalizando 7-1 no agregado. São Paulo demite Roger Machado. Como muitos já esperavam, chegou ao fim a passagem de Roger Machado como treinador do São Paulo. A diretoria acabou optando pela demissão do Roger após a eliminação de ontem para o Juventude na Copa do Brasil. O São Paulo havia vencido a partida de ida por 1-0 no Morumbi, onde perdeu várias oportunidades. Caleri, inclusive, havia perdido o pênalti. E ontem o Juventude conseguiu virar. Venceu por 3-1 e vale destacar que o São Paulo jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, já que o Ferreirinha foi expulso de maneira ridícula. O São Paulo chegou a conseguir o gol do 2-1 com o Tapia, quase no finalzinho, e aí nos acréscimos tomou um gol do Mandaca, que acabou eliminando a equipe. A torcida já era contrária à contratação do Roger Machado desde o começo dessa história, quando mandaram o Crespo embora, e agora apenas se consolida tudo aquilo que todo mundo sempre imaginou, já esperava. Roger Machado é um treinador que ultimamente, em todos os times que passa, oscila muito, não tem conseguido fazer bons trabalhos,
Então é uma coisa meio óbvia. Não tem como você contratar o Roger, que vem tendo sempre os mesmos resultados, e achar que quando ele chega justamente no seu time, ele vai passar a ter resultado de Pep Guardiola. Não existe isso. O São Paulo chega agora à marca de 5 jogos sem vitória. Ao todo, Roger se despede do São Paulo com 17 jogos. Foram 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. No fim, o São Paulo se torna mais um time grande no currículo do Roger que ele não consegue convencer. O mesmo que ele vivenciou no São Paulo aconteceu no Internacional, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Bahia, no Fluminense. O único time onde eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho um pouco melhor, acima da própria média dele, foi no Grêmio. No Grêmio eu acho que ele foi bem. Agora, nos outros, você vê que ele está sendo sempre contratado pelo nome que ele tem. Everson é o herói do Galo. Eu queria destacar um cara que ontem foi fundamental para que o time dele se classificasse para as oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro Everson do Atlético Mineiro. E antes eu preciso, obviamente, dar contexto. O Atlético Mineiro ele tem oscilado demais ao longo desse ano de 2026. Muitas saídas de jogadores importantes, muitas contratações, especialmente de jogadores estrangeiros, o time vivendo problemas financeiros e com, enfim, todas essas oscilações, tem um cara que está sempre bem, constante, que é exatamente o Everson. O Everson já está há anos no Atlético Mineiro jogando em um excelente nível e é um goleiro completo. Ele pega pênalti, ele sai bem com a bola no pé, ele é um cara que sai bem no X1, faz grandes defesas, é um cara que tem boa elasticidade, mas me surpreende o fato de o nome dele nunca ter sido sequer cogitado para a seleção brasileira. Eu acho que ele é um bom goleiro, um goleiro bem seguro. Ontem, ele foi fundamental para que o Atlético Mineiro eliminasse o Ceará na Copa do Brasil, porque na decisão por pênaltis ele pega 2 penalidades e outra, ele ainda converte a penalidade da classificação. O Everson tem isso de às vezes bater alguns pênaltis e ontem, depois que ele pegou 2 pênaltis, ele estava com a confiança lá em cima, foi e bateu muito bem, por sinal, o pênalti que classificou o Atlético Mineiro. Excelente goleiro e acredito que hoje a situação do Atlético só não é pior na temporada, muito por conta dele. Um goleiro muito, muito seguro. Deveria, obviamente, ser mais valorizado. Sei que a torcida do Atlético Mineiro reconhece muito o potencial dele, mas eu digo que para fora do Atlético, ele também deveria ter o nome dele mais aclamado. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa quinta-feira do Boletim Weiner. Mais tarde, às 7 horas, eu estarei de volta no canal para mais um conteúdo para vocês, porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Quanto a esse vídeo, se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!